Boa noite, queridos irmãos. Coisa boa, que alegria recebê-los nessa casa de luz, de oração, de comunhão. Sejamos todos bem-vindos. Então, estamos com a casa lotada, isso é muito bom, né? Tá sempre lotado aqui, é uma maravilha. Então, eu vou fazer uma leitura aqui para nós, para a gente abrir nossos trabalhos da noite, do livro O Consolador, por Chico Xavier e Emmanuel, que diz o seguinte: como entender o amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único Mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, sempre a gente comenta aqui sobre nossa reforma íntima, nosso cuidar de nós mesmos, né? E esse amor que a gente tem que ter por nós mesmos. Como nós vamos seguir o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo, se você não conseguir se amar? Então, vamos nos perdoar mais, vamos cuidar de nós para poder cuidar do nosso irmão, daquele que está ao nosso lado. Então, vamos pedir ao nosso Mestre querido e amado Jesus, vamos pedir ao nosso Pai, que dispensa todo o amor a cada um de nós, que sejamos mais amorosos conosco mesmo, que sejamos luz no caminho, que deixamos brilhar essa nossa luz que a gente sabe que existe dentro de nós. Gratidão aos mentores desta casa, aos espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente para que esse lar funcione e na ajuda de cada irmão que aqui adentra esse lar. Que tenhamos uma ótima noite e que possamos aproveitar o que aqui viemos buscar. Que assim seja. Que assim seja. Então, nossa querida palestrante Silvia Cunha
é do Centro Espírita Celeiro de Luz, Sombrio, e vai falar para nós sobre família e seus desafios diários. Um assunto excelente para todos nós, né? Onde é que nós estamos? Na família. Silvia, se precisar de uma aguinha, obrigada, né? Já serviram lá para você. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Vou ficar aqui mais um cantinho assim, né? A gente vai assistir. Fiz aqui toda uma mudança, né? Cheguei já mexendo todo mundo. Eu vou começar a palestra com uma música do Tim e Vanessa. Ela tem tudo a ver com o tema que a gente vai estar abordando hoje, que se chama Caim e Abel. Caim, onde está teu irmão Abel? Perante a voz do sem fim, treslouca assim o homicida rei. Mas o sangue de Caim será o sangue em Abel. Céu na terra do céu. O rangido de dentes se aquieta sob um teto. Serão parentes, parturientes. Pelos laços fraternos, Deus reconcilia a serena. Os desafetos no altar da família. Partilha e guia, laços. Vangido por uns cauludos e a treva se reluz, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, do vosso ventre de Jesus, do vosso ventre de Jesus. Eu imagino assistir a uma apresentação, né, do Tim e Vanessa. Eu acho que a gente já sai volitando encarnado, né, gente? Nas apresentações maravilhosas que eles têm. Eu trouxe aqui a capa de um CD, que é Cantarô, tem essa música e outras composições do Tim e Vanessa. Eles trazem todo o ideal espírita, né, nas músicas. E eu trouxe o refrão dessa canção para a gente refletir, que diz o seguinte: pelos laços fraternos, Deus reconcilia a serena os desafetos no altar da família, pai, mãe, irmão. Coração em pedaços cativa, partilha e cria laços. Todos nós conhecemos, né, do texto bíblico a história de Caim e Abel, primeiro homicida, Caim, que mata Abel
por ciúmes, né? E como que nós regeneramos um crime, por exemplo, do homicídio? Como que eu reconstituo a vida de alguém que eu tirei a vida? Você já estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele trouxe isso, eu trouxe isso para nossa palestra. Como é que eu regenero o homicídio? Como é que eu faço que a pessoa que eu cometi esse ato, ela me perdoe? Que ela venha me amar? Eu vou dar a vida. Então, muitas vezes, restituir a vida. Então, você pai, você mãe, daquela pessoa que numa outra encarnação, eu tirei a vida dessa pessoa. Então, achei bem oportuno trazer essa música, trazer esse refrão, porque é no altar da família que a gente constrói o amor, que a gente alinha os nossos desafetos, que a gente perdoa, é perdoado. E o livro que embasa a palestra de hoje é esse aqui, SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, né? E também temos vários espíritos que ajudaram na composição dessa publicação. A família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e abala nas suas estruturas, diz a Joana. E no livro dos espíritos, Kardec também pergunta aos espíritos, na pergunta 775. Ele diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Ele não fala destruição, acabar, ele fala assim, ó, só soltar um pouquinho, afrouxar. Olha a resposta que os espíritos nos dão. Uma recrudescência do egoísmo. E nesse livro, né, SOS Família, a Joana nos diz que a família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas para que se cimentam nos liames da concessão divina. No mesmo grupo doméstico, onde meandram as nobres expressões de elevação espiritual na terra. Quando a família periclita por esta ou qualquer aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. E hoje, a gente está vivendo aí essa era de transição planetária, a gente está observando na nossa sociedade, não só da nossa comunidade, mas é fato que a gente percebe que é mundial. Essa questão da família, dos conflitos, por que tantos transtornos agora em crianças, em adolescentes, tantos conflitos familiares, que está disseminado, né, pelo mundo. Eu vou trazer um vídeo do Rossando Klinge, também para a gente refletir um pouco. Ele é palestrante espírita, também é psicólogo, e ele fala um pouco dessa questão da educação na nossa contemporaneidade. O que está nos faltando? Esses valores, dessa efetiva educação para os valores espirituais. Nós estamos privilegiando muito mais o material, nós estamos vivendo uma era muito forte do materialismo, da busca do prazer imediato, e ele vem falar um pouquinho para nós sobre essas questões, né? Ainda que no livro SOS Família, fala um pouquinho da vida em família. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então é na família que muitas vezes a gente vem nos lapidar
e encontrar não só os nossos amores, né, que a gente tem uma família espiritual, e aqui não necessariamente a gente vai reencarnar na mesma família, mas em toda família tem, né, os nossos afetos, mas também os nossos desafetos, que vêm aí para fazer com que a gente se lapide, né, que a gente progrida. Devemos considerar outro sim, que a visão espírita de família difere das filosofias não reencarnacionistas. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas aos futuros. Com muita propriedade e retorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. É a lei. Fora da caridade, não há salvação. A gente vai assistir um pouquinho da fala do Rossando Klingen, tá? Tem muita matéria dele, acredito que vocês já conheçam. E ele traz muito essa questão educacional, das famílias. A família está pior do que a escola. Porque a gente, assim, não tem a ver com a diversidade. A diversidade é uma conquista bem-vinda. E que é maravilhoso. Muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquele professor. Então, aí há na família o desejo de que a escola seja um segundo lar. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente já pense assim: por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais, nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, né? Muito endêmica, em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo, de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai fazer muito pouco. Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos dizer, para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe média alta brasileira de padrão internacional. Verdade. E mesmo assim as pessoas são marginais e roubam. Por quê? Porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há 15 dias, 10 dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos, e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranhas, por exemplo. Cuidado com o seu celular quando você for sair, porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem manter padrão de consumo, de roupas de marca, como não conseguem, vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deve lutar por justiça social, enquanto isso eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa, mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar. Então, como se começa a família, né? Matrimônio. Aqui tem alguns alertas que a Joana traz na questão conjugal. Há alguns sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade antes de agravar a união conjugal. Então, se tem desavenças do lar, do casal, né? Isso é comum, né? Todos nós somos espíritos ainda imperfeitos, vão ter essas situações. Mas quais são os sinais que a Joana nos diz que a gente tem que ficar atento? Silêncios injustificáveis, quando os esposos estão juntos, não tem mais conversa, diálogo. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada, quando o consorte ou a consorte emite uma opinião.
Saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para interminas leituras de jornais ou inacabáveis novelas da televisão e, na atualidade, as redes sociais e digitais. Que é fugir dos problemas, fugir da presença do outro. Se estamos com um problema, com alguma coisa que nos incomode no nosso lar, que ele é santificado, ele precisa ser aconchegante, mas não podemos fugir, nós temos que resolver essas situações. Outro alerta que ela nos faz, irritabilidade contumaz, sempre que se avizinha ao lar. Então, estou chegando e começa aquele incômodo. Poxa, o meu lar, a nossa casa, ele é o lugar mais aconchegante que tem que ser para a nossa encarnação. Desinteresse pelos problemas do outro, falta de intercâmbio de opiniões, atritos contínuos, que ateiam fagulhas de irascibilidade capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta daquela maneira. O Rossando Klinger, ele fala que um divórcio, uma separação, de repente aconteceu. Ele diz que não é de repente, nunca é. E se o casal for ver, tem que ter muita, como é que ele disse, muita constância, tem que ter muita vontade, é aquela acordar de mau humor, é a irritabilidade diária. Ele diz que nunca é de uma hora para outra. De repente o casal se separou. Não foi de repente. Mas o que fazer nessas situações? O que a Joana, nesse livro SOS Família, ela nos traz? Antes que as dificuldades abram distâncias, que isso se agrave, esses sintomas, e os espinhos da compressão produzam feridas, justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando-se providências para sanar os males em pauta. Assim, a honestidade, lavrada na sensatez, que manda abrir-se o coração um para com o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Então, se eu sou uma pessoa muito ciumenta, e a gente precisa olhar o que a gente tem que trabalhar em nós, e como é que isso começa? Quando a gente assume. Então, se eu sou uma pessoa muito ciumenta, e aí eu começo a ficar fria no meu lar, o meu marido, ele chega do trabalho, eu tô ali de cara virada, porque eu tô com ciúme. Não seria mais sensato eu chegar e dizer assim, eu tô com ciúme, eu tenho isso em mim. E quando tu chega atrasado, que tu não me avisa que teu carro quebrou, a minha cabeça tá aqui, né, fervilhando. É honestidade. Assumir, né, marido, problema dele com a esposa, vocês já perceberam, né? Se tem uma pessoa ciumenta, tem outra pessoa que é ali desatenta, que vai chegar atrasado, que vai esquecer de avisar, porque é aonde vai surgir os conflitos para que a gente aprenda a dominar essas emoções, né? Sair desses tormentos. O ciúme é um tormento, né? Aí digamos que o marido é uma pessoa muito segura. Aí às vezes a mulher, né, gosta de se embelezar, de comprar, e vai ter aquele conflito. Não é justo o casal conversar com isso e chegar a um senso, né, de casal. Não, vamos fazer então assim, chegar a um nível que não fique ruim, que não fique aquela coisa de por que tá assim, por que essa pessoa tá fazendo isso, né? Não assumir as nossas próprias vicissitudes, nossos próprios defeitos. E aí isso vai minando, vai crescendo, porque vai vindo a mágoa, vai vindo as más palavras, o ressentimento, a frieza. Aqui só alguns exemplos, né, de tantos que nós humanos ainda imperfeitos temos. Famílias em guerras tiranizantes, famílias problemas. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. Lembra lá da música, né, do assassino? Provavelmente um dia vai receber aquela vítima como filho, como filha, como esposo, como esposa, como a gente vê aí na literatura espírita, né, tantos e tantos casos. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo.
mas a colheita tem positivo de obrigatoriedade. Temos sim nosso livre-arbítrio, mas a responsabilidade com ele, com as nossas escolhas. O esposo negligente de ontem, hoje, recebe no lar a antiga companheira, nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos filhos, aliás, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas do filho insidioso e cruel. O companheiro do pretérito, culposo, se vincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impertinente e odioso. Então, é esses conflitos que vão surgir no lar para que a gente perdoe, ame. E às vezes não basta uma encarnação só. Às vezes são várias encarnações até restabelecer esse prejuízo que nós causamos a alguém ou que alguém tenha causado a nós. Mas vamos falar um pouquinho das alegrias de termos uma família? Quantas pessoas no mundo queriam estar nos nossos lugares? Que não têm família. Que vivem essa questão, né? Nasci, fui abandonado para num lar que não é a minha família, porque tem alguma coisa a resgatar. A família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade quando há entre todos os seus componentes a iluminação dos princípios espirituais superiores. Por isso que a gente está aqui, né? Buscando melhorar, para conviver bem em família, para construir um lar harmonioso, porque a família é essencial para nós, os nossos afetos. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça que fracassaram no passado. Então aqui a gente vem nessa escola, que é o planeta Terra, viver de novo situações, e vai ter o momento da partida. E aí a gente vai ver, eu fiz toda uma programação reencarnatória, o que eu consegui? Passei nas provas, nas expiações, vou seguir em frente, eu tenho que retornar e fazer as provas de novo, igual no colegial, né? A gente tem na nossa caminhada reencarnatória esse projeto que a gente pode, de repente, gabaritar nessa vida ou não. O que eu posso fazer, então, no meu lar, para que atinja, né, para que eu consiga construir um lar harmonioso, para que eu perceba o que eu preciso melhorar em mim e que isso reverbere e melhore a condição de harmonia na minha casa? Abençoa desse modo, com paciência e o perdão, o filho ingrato e calcedo. Eu sei que é difícil. As mães sabem, os pais sabem. Quanto é difícil quando o filho nos fere. Mas a gente perdoa, né? Compreende com ternura o genitor atormentado que te não responde às aspirações. Às vezes a gente olha para o nosso pai, para nossa mãe, e a gente, ai, por que eu nasci nessa família, com esse pai, com essa mãe? Às vezes mais um, ai, eu me identifico com a minha mãe, mas esse pai, para que a mãe foi escolher esse pai para mim? Né? Nós somos espíritas, né? E segundo o espiritismo, a gente nasce onde a gente precisa, na família que a gente... Inclusive, diz que é nós que escolhemos o pai e a mãe da gente.
Então, naquela fase, eu não escolhi nascer dessa família? Não é verdade, nós espíritas sabemos que não é. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto. Prossegue tu, fiel no teu posto e amando. Então, é difícil, né? Quem nos magoa, a gente ter esse desprendimento. É muito difícil ainda. A gente sabe. Dentro das nossas possibilidades, é sempre liberar, né? Porque a mágoa, o ódio, a raiva, ela retém. E retém esse tormento para nós. A gente acha que é para o outro. Mas não, somos nós que estamos nos ferindo. Como é que eu faço? Jesus ensina pra gente o evangelho no lar. E o evangelho no lar, desde a tenridade, com os pequenos, para que a gente plante no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, netos, sobrinhos, os valores do espírito. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Eu trouxe essa publicação porque quando o meu filho era pequeno, hoje ele tem 18 anos, a gente fazia e faz ainda o Evangelho no lar. E a gente precisa ter estratégia com crianças. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse aqui, é o meu pequeno evangelho. São histórias escritas pelo Maurício de Souza, Luiz Rivas. E tem vários temas aqui. Então, quando a gente ia fazer a leitura, ele tinha 6 anos, já era alfabetizado, então era ele que fazia a primeira leitura de abertura. E a gente, né, refletia. Turminha da Mônica, né? Tem uma amiga minha que falava que ela disse que fazia aquelas tendas, aí todo mundo ia ali para baixo fazer o evangelho com a filha. Por quê? O evangelho não precisa ser uma coisa chata, monótona para a criança. Ela tem que ser interessante, tem que cativar. E aqui tem vários temas, né? Fala sobre o reino dos céus, sobre a felicidade. São histórias que as crianças... Humildade, o que é humildade? É fantástico aqui para quem tem crianças, né? Para estar evangelizando em casa, fazendo o evangelho e ensinando as crianças. Na época, o meu filho... Opa, mãe, não é hoje que a gente faz o evangelho, né? A gente combina um dia da semana. Se quiserem, tá passando. Ai, desculpe. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria. Não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar. Fazíamos eu e ele o evangelho. Hoje ele é espírita? Não, ele não é espírita. Ele tem mais uma tendência para o budismo. Mas ele é um menino que tem os valores, então ele às vezes não me acompanha no evangelho, mas ele, mãe, tu tá fazendo o quê? Tá lá, né? E sempre nas refeições ele faz ali o agradecimento. É isso, é plantar. O espiritismo, ele não... o ideal espírita não é tornar todo mundo espírita, mas espiritualizado, ciente da espiritualidade de Deus, de Jesus. É isso que vai formar cidadãos e cidadãs de bem, né? Com um coração com Jesus, né? Com essa luz da espiritualidade que é tão importante para nós. E é nosso papel na família. Aqui tem um também que é Jesus no Teu Lar. Também é uma publicação bem interessante da Turma da Mônica, aqui do Maurício de Souza, é uma continuação. E vem aqui, como é que eu faço o Evangelho no Lar? Também está lá no SOS Família, nesse livro da Joana. Pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico
para que a diretriz do mestre seja edificante, rota de amor e sabedoria em sua casa. É aquele momento que Jesus vai nos visitar. Olha que visita maravilhosa. Tem visita melhor do que a de Jesus na nossa casa? Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão no pranto. Mentes se ligarão a outras mentes e entenderão. Faço o evangelho em voz alta, sozinha. Eu não estou sozinha. Chico não ia fazer muitas vezes, né? Dentro do centro espírita tinha ninguém. Os encarnados passavam lá na rua e diziam: esse homem tá doido, tá lá pregando para quem? Para os desencarnados, que nós sabemos que eles estão aqui. Hoje eu cheguei aqui e disse: ai, nosso centro é tão pequenininho. É nada. Aqui fisicamente ele é pequeno, ele é gigante no plano espiritual. A música, né? O que eu consumo de arte, de literatura? Como é que é o ambiente musical da minha casa, do meu lar? O que eu escuto? O que eu assisto? Isso cria toda uma atmosfera de equilíbrio. Agora, se eu consumo músicas que trazem palavrão, que trazem energias, né, negativas, é o que vai estar dentro do nosso lar. Né? Que filmes que eu costumo assistir é violento? De noite, nossa, tenho dificuldade para dormir. Aí vou assistir um filme de guerra? Aí vou assistir um filme violento? E vou querer dormir bem? Não dá, né? Então o que a gente escolhe, músicas instrumentais, harmonização, oração, evangelho no lar. Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando ao suave e doce contágio do seu e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, da alegria e de refazimento. Então, pedir naquele momento, né, durante a semana, todas as palavras, toda a energia que está ali de mal entendido, de mágoa, que isso seja dissolvido, soltado daquele ambiente. Pedir luz, harmonia para a nossa casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho. Pode ser aleatoriamente? Pode. Eu faço na sequência, porque aí já é um estudo do evangelho, né, um estudo sistematizado. Distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então, pedir que essa luz também se expanda, né, pela casa dos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, que isso tudo reverbere. Se alguém num edifício de apartamentos alça o céu, a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. São mensagens, né, da Joana. E, para encerrar, né, estamos chegando aí na hora, também trouxe aqui uma experiência que o Rossandro nos fala, né, do afeto no lar, das visitas que ele fazia quando estava em caravana, né, nos evangelhos. Eu lembro nessas muitas experiências que a gente tem de fazer evangelho, a gente percebeu quanto as condições materialmente dadas podem ser impactantes, mas não são decisivas para as escolhas que nós fazemos na vida. Saí numa dessas caravanas de evangelho, um tempo atrás, quando eu fazia parte das caravanas, e a gente foi para a primeira casa. A primeira casa era num bairro muito periférico, muito humilde da cidade, e nós entramos numa casa que tinha sido construída sobre um córrego a céu aberto. E quando eu entrei na casa, a mulher estava preparando o café numa lata de leite e ia servir nesse café. Sabe aqueles vídeos desse café? A primeira reação natural que eu tive, vocês sabem que eu sou muito honesto quando eu falo nas coisas nas palestras, foi nojo. Foi olhar aquela mulher mexendo no café, numa lata de leite,
e me servindo num copinho, a minha primeira reação foi dizer que eu não tomava café. Mas eu pensei que aquilo talvez fosse a única coisa que ela tivesse e que ela estava tendo a alegria de compartilhar pelo evangelho que a gente estava levando. E eu tomei o café. Não significa que eu tomei alegre, não. Eu tomei. Mas eu não podia ter a indignidade de ter a dignidade daquele gesto. E a gente estava fazendo o evangelho. E era impressionante. Aquela família simples era extremamente amorosa. Os filhos tinham respeito pelos pais. Havia um sentimento de harmonia. E aquela casa extremamente simples e desprovida do mínimo de conforto material transmitia para nós que tínhamos ido fazer o evangelho um sentimento de paz que a gente sempre percebe que a gente vai para ajudar e termina sendo ajudado, que a gente saiu iluminado do lugar. Mas o mais interessante é que chegou um determinado momento que foi entrando um rato no meio do córrego bem grande. E quando eu olhei com um sentimento de profundo desespero, o menino fez: lá vem junho. Já existia uma relação entre eles. Eu penso, um rato que faz parte do evangelho, na próxima encarnação já nasce no reino nominal. Porque ele veio porque era a hora do evangelho. Lá vem junho. Junho ficou lá, não incomodou ninguém, ninguém incomodou Junho, foi uma relação muito amistosa, bem ecumênica, certo? Na sequência, ironicamente, nós fomos para um condomínio, numa casa enorme, de 3 andares, que tinha até elevador, atendeu um casal com 2 filhos, e toda a opulência daquele lar, planejado por arquitetos, com paredes em 3D, quadros com spot de cima, sabe, todo um projeto de design, de iluminação, tinha até uma sala de cinema, mas não tinha afeto. Não tinha nem Junho passando. Sentia até falta de Junho na hora. Não existia conexão entre as pessoas. Existia um homem e uma mulher distante, 2 adolescentes com cara de tédio, de irritação, e todo o nosso esforço que é feito, porque o amor que foi mandado para aquela casa foi o mesmo que foi mandado para a anterior, mas a capacidade de absorver o amor é pessoal. A forma como cada um vive aquela experiência foi única. E no final da noite, muito rica para nós que tínhamos terminado o evangelho, voltado para o centro, para fazer o evangelho do grupo todo, que tinham saído dos carros, nas caravanas, compartilhando as experiências e atendendo os irmãos que nos acompanhavam dessas casas para serem atendidos, respeitados e amados em suas buscas de justiça. Aquela noite foi muito rica a observar que, de fato, a realidade material dada não significa dizer que nós somos incapazes de vencer as vicissitudes da vida. É por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei irritadíssimo. Porque quando eu li essa pergunta, eu pensei, os espíritos vão ser caridosos e não, é muito difícil, é muitas vezes quase impossível, mas nós estamos aqui, ajudando vocês. E aí a resposta é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Foi sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu fiz esse espírito, não encanou não. Ele está brincando comigo. Essa pergunta é que antecede a receita, a metodologia de interioridade dada por Santo Agostinho, quando ele fazia aquele checklist noturno do que ele tinha feito ao longo do dia, e quando ele vai oferecer um conjunto de critérios para a observância interior. Mas aí Confúcio, na China, vai dizer: o homem superior atribui culpa a si próprio, e o homem comum atribui culpa aos outros. Então, meus irmãos, essa era a mensagem da noite. Espero, que tenham aproveitado. Foi uma imensa alegria estar aqui com vocês, desenvolvendo esse tema que é tão pertinente. É claro que quando a gente fala de um livro, a gente vem plantar sementes, porque esse livro, o SOS Família, ele traz uma profundidade que a gente é de estudar o livro, Ele não é muito grosso, ele deve ter umas 166 páginas por aí, tem PDF para baixar, Não, você sabe que toda a literatura espírita ela é disponível gratuitamente. Então, sugiro a leitura, porque todas as famílias, nós temos os nossos afetos e os nossos desafetos, e é para isso que a gente reencarnou. Muito obrigada
Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Obrigada, Silvia. Que alegria te receber aqui. E o assunto, nossa, quem não quer escutar sobre família? Quem não precisa escutar sobre família, né? Vamos nos reformar, né, no nosso amor para amar o nosso irmão que está ali na nossa família e que viemos juntos para nos reformarmos e para crescer e para nos perdoarmos. Então, nesse agradecimento dessa nossa oração aqui antes do nosso passe, vamos pensar nas nossas famílias, nos nossos filhos, netos, nossos pais, nossos avós, e agradecer pela oportunidade de termos sido recebidos nessa família, de termos a oportunidade de resgatarmos aquilo que não foi legal em outra reencarnação. E vamos pedir, né, a proteção de nossas famílias, a bênção das nossas famílias, e levar essa palavra de amor, de carinho da nossa palestrante, levar esse amor do nosso Mestre Jesus, de nosso Pai, que é infinita bondade, tentar sempre trabalhar a harmonia, o amor, a paz, a luz em nossos lares. Que assim seja.